Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Nós estamos aqui hoje com o sexto ano de Geografia, tá? Lá na página 32 do livro didático. O nosso tema de hoje é erosão, tá? Então, o que seria a erosão? De maneira bem genérica, podemos definir a erosão como conjunto de processos que desgastam e transportam o solo e a rocha. Ou seja, todo desgaste produzido é, nas rochas e que transportam e que causam desgaste, a gente chama esse desgaste e esse transporte de erosão, tá ok? Isso pode ser realizado por alguns agentes, como a chuva, os rios, os ventos, mares, as geleiras, entre outros, tá? Então, a erosão pluvial, que é provocada pelas chuvas, né? Geralmente elas acontecem nas regiões mais úmidas e quentes, porque geralmente as regiões mais quentes, próximo da linha do Equador, são as regiões que têm uma incidência maior de chuva. Então essa chuva, quando ela cai sobre o terreno, ela provoca as erosões, desgastando o terreno, tá ok? Nas áreas áridas, que chovem, que tem uma menor concentração de chuva durante o ano, o processo de desgaste é menor. Então, nas áreas úmidas e quentes, nós temos um desgaste maior. E nas áreas secas, como nos desertos, ou mesmo como nas regiões semiáridas, que tem uma incidência menor de chuva, e essa erosão é menor, tá ok? Quando a água cai nesse solo, dependendo o declive, se ele é mais caído ou não, né? Se ele tem uma quantidade de material orgânico, palhas, folhas secas, né? Então, isso vai fazer com que desgaste mais ou menos, provocando as erosões, tá? Nós classificamos essas erosões de duas formas, que são as ravinas, como vocês podem observar aí na página 32 a imagem, no município de Lusiânia, Goiás, em 2011. Olha, na lateral de uma estrada, né, foi feito o aterro para a estrada, passou o asfalto e aquela parte de terra que ficou em declive do lado do asfalto, na borda do asfalto, sem nenhum tipo de vegetação, de raiz que segura aquele material, aquele solo, né, e sem nenhuma cobertura vegetal, a, a chuva veio e provocou a erosão. Essas pequenas valas de erosão a gente chama de ravinas. Agora, se essas ravinas forem se aprofundando, né, e a erosão for retirando mais solo e aumentando essas cavidades, ficando mais profundas, a gente pode chamar elas de vossorocas ou bossorocas, tá? Que na verdade é uma ravina grande, tá? Que consiste no processo de retirada do solo pela água da chuva, causando erosão, tá? Isso acontece muito em solo com declive, em solo com pouca cobertura vegetal e também está associado ao avanço da pecuária, né? Quando cortam as áreas os biomas, né? Que são as vegetações, quando corta a floresta amazônica, quando corta o cerrado para plantar pasto, ou mesmo para arar as terras para cultivo de outros produtos como soja, milho, algodão, feijão, cana, né? Então, de acordo com o declive, se esse terreno é mais caído ou não, né? E o cuidado que se tem com esse terreno, você vai perdendo esse solo através das erosões, ok? Mas existem algumas técnicas que podem ser aplicadas, né? Por exemplo, uma delas são a curva de nível, como vocês podem observar aí na imagem, da página 32, na plantação de café. Se você tem um terreno em declive, como você pode observar na foto, você não planta, você não semeia, você não planta as linhas de plantio, né, de cima para baixo, né, é, indo de acordo com o declive do terreno, porque isso vai fazer com que a chuva caia e entre as filas da plantação, né, vai desenvolver uma velocidade e a velocidade da água, conforme ela vai descer pelo declive da plantação, da terra, vai provocar um carregamento do solo, né, que seria a erosão. Então, a curva de nível seria uma plantação respeitando a altitude do terreno. Você planta contrário ao declive do terreno. As linhas têm que estar todas nas mesmas altitudes. Olha lá para vocês observarem que ela não vai de cima até embaixo, mas ela vai sendo construída
na lateral do declive, ou seja, na mesma altitude. Então, isso faz com que seja uma barreira, a planta faça uma barreira para a velocidade que essa água poderia pegar se fosse plantado de forma diferente. Outra técnica é o plantio direto, que não faz a remoção do solo, né? Não ara o solo, né? Não passa uma máquina para revirar esse solo. Você tira uma cultura, uma plantação, e todo o material orgânico que é depositado da palha desse material que foi colhido fica sobre o solo, fazendo uma proteção do solo. Aí, quando a chuva cai sobre esse solo, ela não consegue desenvolver velocidade, mas ela é absorvida pelo solo. Então, se ela não consegue desenvolver velocidade, ela não vai retirar esse solo do lugar, provocando a erosão. Outra forma também, das três que existe, que é o plantio, que é as curvas de nível, que é o plantio direto, e outro seria o terraceamento. Seria construções de grandes curvas de nível, né? Ou você faria na mesma altitude, né, um terraceamento, construindo espécies de escadas, né, onde você plantaria e evitaria, né, o deslocamento rápido da água, ou retendo, ou mesmo tendo a função de reter essas águas. Tá? A gente vê muito isso em estradas de fazenda, na beira das estradas, que eles fazem as curvas de nível, e quando você passa próximo das estradas, nas áreas de plantio, quando está chovendo, você vê aquelas curvas de níveis transbordando de água. Se não fosse aquele processo, toda aquela água desenvolveria uma velocidade no meio da lavoura e levaria a terra embora, certo? Então, nós temos também a erosão fluvial, tá? Essa geralmente é provocada pelos rios, né? Porque os rios nascem nas partes, têm as suas nascentes nas partes mais altas e tem a sua foz, a sua forma de deságue lá nas partes mais baixas. E de acordo com a declividade do terreno, ele pode ir em maior ou menor velocidade. Se você tiver, por exemplo, os rios em regiões de bacias sedimentares, que são aonde no fundo dos vales depositam, né, os sedimentos que vêm das partes mais altas, e vai formando uma grande bacia com solo novo, que são as áreas de planície. Nós temos, por exemplo, o Pantanal, que é muito famoso, a planície litorânea do Brasil, no litoral, e temos também a planície onde está o rio Amazonas. Nessas regiões mais planas, de terreno mais baixo, com menos ondulação, você tem um desenvolvimento menor da velocidade da água. Os rios são mais calmos e mais largos. Já nas áreas de Planalto, como o Planalto Central aqui em Goiás, ou mesmo o Planalto Meridional do sul de Goiás até São Paulo, Paraná, são regiões altas, né? Que os rios nascem nas partes mais altas e correm para as partes mais baixas, desenvolvendo uma grande velocidade. Isso tem um processo de erosão maior, porque eles conseguem transportar conseguem transportar mais quantidades de materiais e consegue criar um impacto maior nesses materiais, que eles vão se fragmentando, né, e provocando cada vez mais o processo erosivo, que é o intemperismo físico e mecânico que a gente já viu, que é o transporte dos sedimentos feito pelas águas dos rios. E esses sedimentos geralmente são carregados, geralmente não, sempre são carregados para as partes mais baixas, né, formando os novos terrenos. Mas há um desgaste dos terrenos mais velhos e que estão mais nas partes mais altas, numa maior altitude. Você tem aí uma imagem do Rio Negro e Solimões, tá? E você observa bem a diferença de cor dos dois rios. Uma água escura e outra água mais avermelhada, mais barrenta. Então, o Rio Negro, ele vem de uma região de floresta, e como as folhas caem e apodrecem nos igarapés, que são aquelas pequenas nascentes de água no meio da floresta, a decomposição do material orgânico das folhas deixa a água com esse tom de escuro, né? E o rio Solimões, que nasce nas partes mais montanhosas e serras, e trazem todo aquele sedimento da erosão que se produz no solo. Então, por isso, uma água barrenta e outra uma água mais ácida da decomposição do material orgânico das folhas. E também você tem ali ao lado uma imagem, essa imagem é de 2015, é dos Estados Unidos, né? É o Grand Canyon, no Arizona, tá?
e você está vendo no fundo desse vale o Rio Colorado. E todo esse processo erosivo que a gente observa, formando esse cânion, esse grande vale, é provocado pela erosão do rio, né? E você pode ver que ele é em forma de V, porque o rio vai cavando e aprofundando essa calha central, né? Transformando isso em um grande cânion, certo? Você pode perceber que na medida que ele vai aprofundando, você vai vendo aqueles grandes paredões abruptos, né? São as escarpas, né? Aqueles paredões de pedra, porque o rio foi cavando e foi aprofundando o seu leito. A calha central do rio foi ficando mais profunda, formando os grandes paredões. E nós temos também a erosão eólica, produzida pelo vento. Ah, mas como que o vento produz uma erosão? O processo do vento, a sua velocidade, a sua constância, né? Se ele sopra de forma constante ou se ele sopra com maior ou menor velocidade, ele carrega partículas, né? Partículas de solo, de areia. E essas partículas, quando batem nas estruturas das montanhas, provocam um atrito, né? Que a gente chama de abrasão ou mesmo de lixiviação, que é o processo pelo qual o vento carrega as partículas sólidas que se chocam com as paredes das montanhas e provocam um processo de desgaste erosivo, né? E aí forma essas esculturas, como a gente pode observar aí na página 33, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Você viu que formou aí uma escultura com grande abertura no meio. E se você observar nas partes mais baixas, porque o vento carrega partículas. Então, nas partes mais baixas, essa abrasão, essa erosão é muito mais intensa do que nas partes mais altas, tendo em vista que a grande quantidade de partículas está concentrada nas partes mais baixas, mais próximo ao terreno, que o vento consegue transportar com maior eficiência. Lá na página 34, nós temos a erosão marinha. E aí fica bastante claro quando a gente observa as três figuras. O oceano vai batendo nas escarpas, que é esses paredões de pedra. Na medida que ele vai provocando uma erosão na base desses paredões, a parte que fica de cima pesa sobre a parte que foi rompida embaixo, e esses paredões, como vocês veem na segunda figura, eles não vão suportar o peso e vão desabar. Quando ele desaba sobre as águas dos oceanos, o processo contínuo do movimento das ondas vai e vem, vai provocando uma erosão nessas pedras e vai afastando a costa do litoral, né? Ou seja, o que é essa costa? Essa costa são as partes emersas, né? Que entram em contato. Pode ser a ilha, pode ser o continente, quando ela entra em contato com o oceano, com os mares, né? A gente chama esse contato do continente, da placa continental, com a placa mesoatlântica, que é a placa que está em fundo do oceano. A gente chama esse contato da água com o continente de costa. E o trabalho do mar, né, vai esculpindo essa costa, vai provocando uma erosão e vai afastando a costa da onde ela era originalmente. Então, a tendência é que ela vai se retraindo na medida que o mar vai provocando essa erosão, tá? E esses desenhos que formam nessas escarpas, que são esses paredões abruptos, a gente chama de falésias, né? Que é o trabalho de escultura que a água do oceano faz sobre as paredes de rocha que estão nas costas, tá? Outro tipo de erosão também que nós temos, além da erosão do contato do continente, da terra firme com a água nas costas, é o que a gente pode observar aí na Ilha do Mel. Se vocês observar, a Ilha do Mel tem uma parte maior de terreno, e aí tem uma pequena faixa de areia, muito estreita, que liga a uma ilha menor, né? Em 1994, o processo de erosão aí foi tão forte, né, provocado pelas ondas e pelas correntes marinhas, que a ilha se separou. Depois de alguns anos, foi depositando areia de novo e ela voltou a ter essa passagem, né, emersa que você pode passar de uma ilha para outra. Mas em 1994 você tinha que fazer esse pequeno trajeto ali na parte mais estreita, que vocês podem observar na imagem. Tinha que ser feito de barco, porque
as correntes marinhas haviam, né, retirado todos esses sedimentos e tinha separado as duas ilhas. E a última erosão é a erosão glacial. Se a erosão fluvial, os rios, a calha central do rio, onde o rio, o leito do rio, né, o formato do rio, ele vai serpenteando o terreno e vai cavando e retirando esses sedimentos, como a gente viu o Grand Canyon, em forma de V, né? Porque ele começou lá em cima e vai furando, furando, furando e formando um V, até chegar no fundo do cânion. A erosão glacial, ela vai esculpir em forma de U, ou seja, lá embaixo, na calha do rio, né? Se a erosão é provocada pelo gelo, ela vai ser mais larga, formando um desenho em forma de U, arredondado embaixo. Por quê? Porque geralmente o gelo forma no pé da montanha, nas partes mais altas, e com as trocas de temperatura, se esfria, a camada de gelo expande, provocando uma erosão. Se esquenta ou as temperaturas aumentam, ela retrai e derrete. E esse desgelo escorre pelas laterais da montanha, ou mesmo até os blocos de gelo, né, levando toda essa sedimentação desgastada para o fundo do vale. E geralmente tem um rio que é alimentado por essas águas do degelo. E essa água transporta, no intemperismo mecânico ou físico, transporta esse sedimento para as partes mais baixas. Então, essa descida dessas placas de gelo, ou mesmo o descongelamento e a descida da água pela lateral da montanha, provoca um vale em forma de U, certo? E essas águas geralmente vão fazendo um vale que vai até o oceano. Na medida que elas vão escavando esse vale, as águas do oceano entram para dentro do continente nesse vale, chamados de fiordes, que são grandes vales com água salgada que entram de mar adentro do continente, certo? Pessoal, lá na página 33 nós temos alguns exercícios, e lá no primeiro exercício vocês vão classificar. Nós temos 3 grupos lá, ó. Se são forças dos vulcões e do vulcanismo, dos terremotos, ou se é do tectonismo, das dobras e das falhas. E embaixo nós temos os agentes externos, como a gente viu na aula anterior, o intemperismo e a erosão, tá? Os agentes internos, que constroem o relevo, e os agentes externos, que a gente acabou de ver, que são os processos erosivos, né? Que vão desgastar os terrenos, tá ok? Então, lembra que esse intemperismo, ele pode ser químico, dos seres vivos, ou fluvial, né? Transporte de água dos rios, desgaste feito pelas chuvas, dos seres vivos, que é a urina, as fezes dos animais que desgastam as rochas, ou mesmo os materiais, a parte orgânica, né? As árvores que crescem e as suas raízes vão entrando pelas fendas das pedras e vão abrindo essas rachaduras, que depois a água acaba entrando e levando materiais lá para dentro, formando o intemperismo químico, que é quando uma rocha recebe outro tipo de mineral, geralmente trazido pela água, infiltrado pela água, e ela modifica a sua estrutura, né? Ou mesmo esse outro mineral faz essa rocha fragmentar ou desgastar, provocando uma espécie de erosão também, tá? E a erosão fluvial que a gente acabou de ver dos rios, a pluvial das chuvas, a eólica produzida pelos ventos, a marinha produzida pelo vai e vem das marés e a glacial produzida pelo processo de aumento do gelo ou diminuição dele de acordo com a temperatura. Ok? Até a próxima aula.